Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre potências. Então, para iniciar esse assunto, eu vou dar a definição do que seria uma potência. E bom, é nada mais nada menos do que a simplificação da multiplicação de um número por ele mesmo. Então, a gente tem esse número aqui, que é o que vai ser multiplicado, que ele é chamado de base. E o númerozinho que fica lá em cima, pequenininho, é chamado de expoente. E ele vai ser o número de vezes que o número base vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, aqui a gente tem o exemplo de 4 elevado a 2, que é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Esse 16, a gente chama ele de produto. A propriedade mais fácil de entender é a do expoente natural, porque é só multiplicar a base pelo número de vezes que estiver no seu expoente. Começando pelo expoente zero. Toda base que for elevada pelo expoente zero vai ter seu resultado igual a 1. Aqui no nosso exemplo, a gente tem 2 elevado a zero, que é igual a 1, e 15 elevado a zero, que é igual a 1. E assim vai acontecer com qualquer base. A gente também tem os números elevados a 1. Todo número elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo. Então, se eu elevo 4 a 1, é igual a 4. Ou 3 elevado a 1 é igual a 3. O resultado não vai mudar. Quando as potências forem elevadas a 2 ou a 3, existem formas alternativas de chamá-las. Por exemplo, 2 elevado a 2 também pode ser chamado de 2 elevado ao quadrado. 5 elevado a 2 também pode ser chamado de 5 elevado ao quadrado. Com 3 também é diferente. 2 elevado a 3 ou 2 elevado ao cubo. Da mesma forma com 5. 5 elevado a 3 ou 5 elevado ao cubo. A gente tem também os números elevados do 4 ao infinito. Quando a nossa base for negativa, a gente tem que analisar dois casos: se o expoente é par ou se o expoente é ímpar. Caso o expoente seja par, então o resultado vai ser sempre positivo. Nos nossos exemplos, temos aqui menos 2 elevado a 2, que é igual a menos 2 vezes menos 2, que como menos com menos é igual a mais, então fica mais 4. Aqui a gente também tem menos 3 elevado a 4, que aí fica menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que menos com menos é igual a mais, então fica mais 81. Quando o expoente for ímpar, aí já é um pouco diferente, porque o nosso resultado vai ser negativo também. Exemplo, menos 3 elevado a 3 é igual a menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, mas mais com menos dá menos. Então o resultado fica negativo, ou seja, menos 27. Aqui a gente tem outro exemplo também de menos 2 elevado a 5, que é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual a menos 32. Bom, dentro da potenciação, a gente tem algumas propriedades, e eu vou explicar um pouquinho mais delas para vocês agora. O produto de potência de mesma base. O nome já indica bastante coisa para a gente. Produto quer dizer que se trata de uma multiplicação de potência de mesma base, então quer dizer que a base é a mesma. E para resolver, a gente não vai mexer na base, deixa ela quietinha lá e a gente vai usar só os expoentes. Por exemplo, aqui a gente tem 2 elevado a 3 vezes 2 tem a dar 2. O 2 vai ficar a mesma coisa. A gente só vai pegar os expoentes e vai somar um com o outro. E aí vai ficar 2 elevado a 5. Então, o quociente de potência de mesma base é uma outra propriedade da potenciação. E o próprio nome já indica para a gente do que se trata. Vamos acompanhar aqui nos exemplos para ficar mais claro. Então, 4 elevado a 3 sobre 4 elevado a 2. Muito simples de resolver. Como a base é a mesma, a gente mantém ela. E aí a gente pega um expoente e diminui pelo outro. Então vai ficar 4, que é a base que manteve, elevado a 3 menos 2, que é igual a 4 elevado a 1. Muito fácil, não é mesmo? Outro exemplo que a gente colocou aqui foi 3 elevado a 8 sobre 3 elevado a 5. O 3 é o mesmo, então você mantém o 3. E aí você coloca o 8 menos o 5, então fica 3 elevado a 3. Tem a potência de uma potência. Quando você vê uma potência de uma potência, é muito simples, não precisa ficar desesperado. É só multiplicar os dois expoentes, um pelo outro. A gente deu o exemplo aqui de 2 elevado a 3 elevado a 2. A base a gente não vai mexer nela, vai deixar ela igualzinha ela estava no começo. Então vai ser 2 elevado a 3 vezes 2, que no final vai dar 2 elevado a 6. Com 5 é a mesma coisa.
5 elevado a 2 elevado a 4. Mantém o 5, que é a nossa base, e aí multiplica 2 por 4, que é igual a 5 elevado a 8. Além do produto de potência de mesma base, a gente tem o produto de potência de mesmo expoente, que, como eu falei, o nome já indica, né? Produto quer dizer que é uma multiplicação, ou seja, é a multiplicação de bases diferentes que têm o mesmo expoente. E na hora de resolver, é só você pegar as bases diferentes e multiplicar elas. Ou seja, aqui no exemplo a gente tem 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. A gente multiplica esse 3 por esse 5, que vai dar 15. E aí a gente eleva o 15 a 2. Outro exemplo é 20 elevado a 3 vezes 15 elevado a 3. O resultado é 300 e a gente eleva esse 300 a 3. A gente tem também o quociente de potência de mesmo expoente, que é quando as bases são diferentes, mas o expoente que está multiplicando elas é o mesmo. Então, vamos seguindo aqui no exemplo para a gente entender melhor, que é 3 elevado a 2 sobre 4 elevado a 2. E para simplificar isso, a gente coloca o 3 sobre 4 entre parênteses e coloca o expoente 2, que já multiplica os dois de uma vez. Aqui no 5 a mesma coisa, 5 elevado a 3 sobre 8 elevado a 3, só colocar entre parênteses e colocar um expoente só, que já está multiplicando os dois de uma vez. Então, outra propriedade é a do expoente inteiro negativo. Quando você vê um expoente inteiro negativo, o primeiro passo para resolver é inverter o número base. Aqui a gente deu o exemplo de 2 elevado a menos 1. Então, aí a gente inverte o 2 e aí vai ficar 1 sobre 2. E aí o expoente que antes era negativo, ele vira positivo agora. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. E aí dá para resolver tranquilamente. Agora a gente tem outro exemplo também, que é o 3 elevado a menos 2. Inverte o 3 e aí vai ficar 1 sobre 3. E aí o expoente 2, que antes era negativo, agora passa a ser positivo. E aí fica 1 sobre 3 elevado a 2, que se você terminar de fazer essa resolução, fica 1 sobre 9. Tranquilo. Então, é bom ficar esperto na hora que a gente fala de frações e potências, porque existem dois casos que eu vou explicar um pouquinho deles aqui agora para vocês, seguindo o exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Então, vamos lá. 2 elevado a 2 sobre 3. Isso significa que só o 2 está sendo multiplicado pelo expoente. Então, o 3 a gente não vai mexer nele, ou seja, vai ficar 4 sobre 3. Agora, quando o caso é 2 sobre 3 elevado a 2, quando o expoente está fora do parênteses, significa que toda a fração está sendo multiplicada. Então, tanto o 2 quanto o 3 vão ser elevados. Então, vai ficar 4 sobre 9. Muito importante ficar atento nisso para não acabar errando de bobeira na hora de fazer um exercício. Continuando falando sobre frações, a gente tem aquelas que têm um expoente negativo. E aí, para resolver, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faria com um número normal. A gente vai inverter o número. No caso, a gente inverte a fração. Seguindo o exemplo, dá para ver aqui, ó. 3 sobre 2 elevado a menos 5. A gente inverte esse 3 sobre 2, que vai ficar 2 sobre 3. E aí, como a gente já inverteu, o expoente passa a ser positivo. Olha lá, com 1 sobre 7 elevado a menos 2 é a mesma coisa. A gente inverte essa fração e aí vai ficar 7 elevado a 2, porque quando você inverte, o expoente passa a ser positivo. Então, galera, essa foi a nossa videoaula falando um pouquinho mais sobre potências, apresentando as propriedades e como a gente faz para resolver elas. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido direitinho.